Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre as novas tecnologias em prol de uma justiça civil mais célere, efetiva e adequada, procurando atender aí ao princípio da eficiência. A gente está falando então aqui de transformação digital do Poder Judiciário ou da Justiça Civil brasileira como um todo. A gente já trouxe nos dois vídeos anteriores, só para relembrar rapidinho com vocês, primeiro uma demonstração de aderência constitucional e infraconstitucional à utilização das novas tecnologias. Ou seja, como já existe todo um preparo normativo, um arcabouço normativo que permite que a gente utilize as novas tecnologias em prol do atendimento aí de uma justiça civil que entregue de fato a promessa constitucional da tutela jurisdicional. Então isso é bem importante. No segundo vídeo, a gente falou especificamente de olhar o Poder Judiciário brasileiro como um grande Big Data, né, um repositório gigantesco de dados e de como isso pode trabalhar a serviço dessa ideia de uma tutela jurisdicional mais efetiva, célere e adequada. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma indiscutível premissa se a gente quer realizar a mesma transformação digital da Justiça Civil, mirando esse objetivo constitucional daquilo que está prescrito como direito ou garantia fundamental do cidadão brasileiro no direito à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. A gente fala bastante disso, né? Mas é importante sempre ressaltar essa questão. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre hiperconectividade ou sobre conectividade e vamos falar também, portanto, sobre inclusão digital, sobre como as novas tecnologias podem ajudar a ampliar ainda mais a abrangência e o escopo do Poder Judiciário. Vamos lá. Eu acho que há alguns pontos de abordagem para a gente poder trabalhar com vocês. O primeiro deles, é claro, diz respeito a situações ou a utilizações de novas tecnologias dentro do âmbito do próprio processo judicial, que permite uma maior democratização e, portanto, uma maior amplitude, um alcance maior da tutela jurisdicional. Isso ficou muito em relevo com a pandemia do Covid-19. Por quê? Porque é óbvio que a prestação da tutela jurisdicional durante o período da pandemia não podia parar. Aliás, não parou. Os tribunais continuaram funcionando a pleno vapor, os órgãos jurisdicionais de primeira instância também, né? E, aliás, há diversos estudos, e isso apareceu muito durante a pandemia, que inclusive demonstraram que o Poder Judiciário brasileiro, de uma forma geral, aumentou a sua produtividade durante o período da pandemia, graças ao advento dessas novas tecnologias. Porque com a necessidade do afastamento, do distanciamento, né, diversos, para não dizer todos os tribunais brasileiros, todos os órgãos jurisdicionais, em algum momento ficaram inclusive fechados, portas fechadas, os servidores, os trabalhadores foram mandados para suas casas, trabalharam em home office, né, em teletrabalho, e o atendimento à população precisava continuar, os processos precisavam continuar a andar, especialmente aqueles processos que já tramitavam na via eletrônica. Como isso funcionou? Como isso aconteceu? Com o advento bastante significativo das novas tecnologias. E em especial aqui, além de um incremento, de uma melhoria, de um investimento também aí dos tribunais na própria infraestrutura dos sistemas de processo e das conexões necessárias para que você pudesse acessar esses sistemas, também, principalmente, as ferramentas de videoconferências ou as ferramentas de interação virtual. A gente sabe que as plataformas aí de videoconferências ganharam uma relevância gigantesca com a pandemia, né? Quem nunca tinha ouvido falar em Zoom, em Webex, em Teams, passou em Google Meet, passou obrigatoriamente a ter que entender esse universo, a ser inserido dentro dele, a utilizar essas ferramentas. E o Poder Judiciário fez isso também. Depois de um período de susto, vamos dizer assim, ou de baque em relação à pandemia, e depois que se percebeu que a prestação de serviço jurisdicional precisava continuar e que ela podia continuar, os tribunais rapidamente se adaptaram de uma forma bastante positiva e passaram a instituir diversos mecanismos de manutenção dessas interações por intermédio dessas plataformas virtuais ou eletrônicas.
a gente passou a ter audiências telepresenciais, a gente passou a ter atendimentos telepresenciais, virtuais, entre aspas, né? Eu não gosto dessa expressão virtual, porque virtual parece aquilo que não é real, né? Então fica meio esquisito, mas essas ferramentas de atendimento telepresencial, por exemplo, né? Os assessores, os juízes, os desembargadores, os ministros continuaram atendendo os advogados, continuaram atendendo em alguma medida o próprio jurisdicionado mediante essas ferramentas. Os tribunais passaram a ter sessões de julgamento telepresenciais, com participação tranquila dos advogados do lado de cá do balcão, mediante essas plataformas virtuais aí, ou plataformas de atendimento telepresencial, essas plataformas de videoconferências. Tudo isso, então, permitiu que a justiça brasileira continuasse trabalhando com ótimos resultados. Um grande exemplo que eu trago e sempre comento é que você pode notar que essa possibilidade, por exemplo, de realizar sustentação oral, defesa das suas razões e recursos por intermédio dessas plataformas de videoconferência, permite que o advogado, que às vezes está lá numa comarca do interiorzão de um determinado estado, possa sustentar de forma tranquila, sem precisar se deslocar, sem gastar com isso, sem às vezes, entre aspas, correr o risco de perder tempo, porque chega lá e o processo acaba sendo, por qualquer razão, retirado de pauta para vista por algum julgador. E esse advogado conseguiu estar mais próximo do tribunal, por incrível que pareça, sem a necessidade até de contratar um correspondente na capital para poder fazer esse trabalho. Então isso é bastante positivo no meu entender. Da mesma forma, né, isso também permite que os advogados tenham um melhor uso do seu tempo. No momento das sessões unicamente presenciais, o advogado se via obrigado, por dever de ofício, a estar presente desde o início da sessão lá no tribunal. E aí acompanhar todo o julgamento até o momento em que ele pudesse ser chamado. E ele perdia, então, entre aspas, né, o seu dia de trabalho ali, eventualmente, ou o período de trabalho. Hoje, você fica no seu escritório ou na sua casa, depende de onde você está, aguardando o momento em que você vai ser chamado dentro da sala. Você está aqui acompanhando a pauta, está assistindo ali os julgamentos quando eles são públicos, e você pode estar fazendo outras coisas, você pode estar trabalhando, aguardando, realizando outros trabalhos e tal, aguardando o seu momento de ser chamado. Então isso também foi um grande ganho de tempo e de otimização do trabalho da advocacia e, portanto, também do jurisdicionado. Então acho que os tribunais reagiram muito bem a essa necessidade. Mas isso também só foi possível e só é possível a partir desse incremento na conexão. E esse é o segundo aspecto que eu queria abordar com vocês aqui. De como a necessária inclusão digital e, portanto, também educação digital, principalmente dos advogados e dos demais usuários do sistema também, né, inclusive juízes aí, desembargadores, assessores, enfim, serventuários da justiça também como um todo, tudo isso exigiu e passa a exigir uma necessária maior inclusão e entendimento dessas plataformas para que essa interação possa ocorrer de forma mais tranquila, né? São situações, então, que obrigam você a ter uma melhor infraestrutura, ao tribunal a investir, aos tribunais, de uma forma geral, a investirem nisso, os advogados também se prepararem para poder entregar, de fato, um serviço mais qualificado e até mais rápido. Isso deve permanecer, eu acho, após a pandemia, né? A gente já tem aí alguma acomodação pós-pandemia e a gente está vendo que os tribunais têm procurado manter essa condição justamente para manter essa ampliação aí do acesso à justiça de forma efetiva ou uma maior democratização nesse sentido. Isso vai facilitar também uma série de outras questões, né? Por exemplo, talvez num futuro breve, as tais cartas precatórias, né, que eram necessárias para a prática de atos em outra jurisdição, quando envolverem oitivas de testemunhas, por exemplo, possam passar a ser desnecessárias, porque o juiz do próprio processo vai poder ouvir a testemunha via carta precatória, se ela tiver a dispensar a carta precatória, se ela tiver acesso à internet do outro lado e puder então prestar seu depoimento sem até precisar se deslocar para o fórum lá da cidade onde ela está, bastando fazer isso de casa com o juiz verdadeiramente do processo originário aqui, fazendo todas as indagações e fazendo toda a instrução processual. Mas isso só vai acontecer, como eu falei para vocês, se a gente continuar apostando, se os tribunais continuarem apostando nessa maior ampliação, nessa maior inclusão digital, vamos dizer assim,
apostando nas ferramentas e nas novas tecnologias em prol de uma tutela jurisdicional que continue, né, nesse seu caminho de maior efetividade aí, tá bom? Hoje era isso que eu queria trazer para vocês, alguns insights, algumas reflexões. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo chegando, curtir, comentar, compartilhar, falar para os seus amigos, para a gente continuar aqui sempre dialogando direito. Obrigado, galera. Valeu!